ficar em pé, posso? Vou ficar em pé. Isso, então, boa noite a todos. Eu sou Marcelo e agradeço, início agradecendo também a presença de vocês, a Beatriz, ao Giovanni, aqui a Casa de Cultura que nos acolhe. Finalmente chegou o nosso dia, né, Maria? A gente falou tanto disso. E, pessoal, está linda essa plateia aqui, bem cheia. Nesse livro aqui, que vocês depois vão ter disponível, eu tenho um capítulo que eu intitulei Audácia do Pensamento, Mestres e Discípulos na Irreverente Escola Bachelardiana. E a dedicatória eu fiz desse modo, dedicando o ensaio aos povos do mundo que, como nós, ainda padecem devido ao déficit educacional que é produtor e produto de miséria e de exclusão. Aí agora eu passaria 2 relatos pessoais de amigos que por acaso tinham tido, sem que eu soubesse, por acaso eu fui descobrindo, contato pessoal com José Américo. Então o primeiro foi Mozart, um arquiteto, meu amigo, que durante a Universidade de Arquitetura contratou José Américo, ainda nos anos 60, para que desse aulas privadas para um pequeno grupo de amigos dele, do Mozart, que tinham dificuldade na matéria filosófica. Você vê que eles tinham interesse e seguiam a matéria e contrataram o José Américo. E ele me mandou, solicitei, e está no meu capítulo do livro esse relato aqui. José Américo era de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Demonstrava muito à vontade, tranquilo e com simplicidade, um conhecimento seguro dos temas que abordava. Ouvi-lo era um prazer. Tinha um português fluente, elegante e naturalmente impecável. Envolvia a todos num diálogo fácil, dotado de humor e inclusivo. Sua atitude geral era de muita generosidade. Um tipo bem apessoado, forte, de olhos verdes, de fala mansa e muito cortês. Transformava nossas confusas perguntas em algo articulado e passível de respostas cuidadosas, pontuadas com elementos de surpresa e de encantamento. José Américo nos conduziu durante meses a fio, com sabedoria, habilidade e gentileza, desde os momentos anteriores ao aparecimento da filosofia, adiante, através dos gregos, e em sequência até alguns dos filósofos contemporâneos. No meio dessas discussões, José Américo era ainda capaz de fazer comentários deliciosamente humanos. Ele era, ademais de um mestre, um bálsamo. Foi muito bacana esse depoimento do Mozart. E depois, quando eu divulguei o lançamento no Rio, eu mandei o convite para um amigo, diretor de teatro, que se chama Marcelo, e por minha surpresa ele respondeu com um comentário no WhatsApp, dizendo que eu e a companhia dos atores seremos eternamente gratos a José Américo. Me surpreendeu muito esse relato dele, porque eu não sabia disso, por nos ter apoiado e aberto espaço para apresentarmos A Morta, de Oswald de Andrade, no Centro Cultural São Paulo. Isso aconteceu em 1992. O episódio com Mozart era dos anos 60, eu acho que eu tinha comentado antes. Em comemoração, em 1992, em comemoração dos 70 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Sua generosidade, sua confiança em um grupo de jovens atores entre 21 e 27 anos jamais será esquecida. A temporada em São Paulo foi um mega sucesso que marcou a trajetória da Companhia dos Atores de maneira única. Sempre educado, elegante e atencioso conosco,
ele foi um grande aliado num momento crucial de nossa história como grupo de teatro. Essa homenagem é não só relevante, como necessária. E assim eu chego no meu capítulo. A minha fala tem umas partes. Agora eu vou falar do capítulo, que tem 3 itens. O primeiro se intitula Pedagogia, Formação, Deformação e Reforma de um Ideal. Esse capítulo tem 3 tópicos, então: a formação, a deformação e a reforma desse ideal pedagógico. A formação eu abordei voltando lá na Antiguidade Grega, como fundadores de nossa civilização, e comentando o livro de Werner Jäger, que é uma bíblia da pedagogia, que se intitula Paideia, Formação do Homem Grego, de 1936. E depois o diálogo platônico, a República, do século IV a.C., que trata, com o modo socrático de fazer partorir as almas, né? Porque Sócrates usava maiêutica, tinha mãe parteira, então ele perguntava, indagava, e forçava o interlocutor a refletir, e assim produzia conhecimento, escavando na alma. Se trata de aplicar o ideal da justiça na polis, na cidade. Então, como aplicar o ideal da justiça na cidade? E o diálogo defende que isso se dá através da educação. E educação para Platão significa recordação. A alma deve recordar aquilo que ela contemplou antes de se encarnar, que era o mundo das ideias eternas, né? Absolutas e eternas. Então, aqui a alma contemplava o bem, o bom, o belo e todas as outras ideias eternas. Então, disso, Platão defende que o governo da cidade deveria ser, então, atribuído aos filósofos, como aqueles que tinham feito parir suas almas, através desse itinerário. O seguinte tópico da deformação trata da ruptura, deriva da ruptura com esse ideal formativo, e foi denunciado com vigor recentemente por um nosso colega de doutorado por Marli também, Gustavo Bertoschi, num livro extraordinário que ele lançou há pouco tempo e se intitula Escola Brasileira, Notas sobre um Desastre. Bertoschi é filósofo e pedagogo. E o terceiro e último item desse primeiro capítulo, a reforma do ideal pedagógico, eu abordei indo visitar Paulo Freire, em um de seus livros, o livro de 1996, Pedagogia da Autonomia, onde ele indica as vias de restauração do fracasso da rede educacional brasileira. E assim, esse foi o primeiro capítulo. Vamos para o segundo, que tem o título Um Novo e Criativo Espírito Pedagógico. Aqui convém talvez eu dizer que, quando eu recebi o convite de Marli para construir esse livro junto com ela, eu logo entendi que se tratava de uma rede de transmissão de conhecimento, porque de um mestre comum, Bachelard, mestre de José Américo, que foi mestre de Marli, que foi minha mestra. Então estava feito o elo do fluxo de conhecimento, de transmissão do conhecimento. E achei interessantíssimo e falei, vou escrever sobre isso. Então, eu achei oportuno nesse meu capítulo voltar ao bachelardismo, ir encontrar no bachelardismo aquilo que caracterizou o ensinamento, seja de Bachelard, seja de Marli, como tão irreverente, como tão novo, no sentido da novidade de Bachelard. Então, eu começo esse novo e criativo espírito pedagógico. Eu convoco aqui vocês, comigo, a fazer agora um esforço para ir fuçar fundo no bachelardismo, para encontrar essa grande novidade, identificar essa novidade da pedagogia de José Américo e de Marli. Bachelard critica o conhecimento como intuição imediata. E aqui já está quase
tudo dito, em suma. E propõe, ao contrário do conhecimento como intuição imediata, ele propõe uma concepção dialógica do saber. Marli acabou de falar sobre isso. Pois somente o diálogo interior do espírito consigo mesmo pode proporcionar o conhecimento de si e dos próprios erros, fundamental o conhecimento dos próprios erros. E daí eu cito Bachelard, que diz: o pensamento começa por meio de um diálogo, no qual é necessário pensar e se ver pensando. Começa a partir de um diálogo interior. Tal diálogo interior, ao longo da obra de Gaston Bachelard, adquire 3 etapas. Ele parte do debate eu, e se desenvolve no debate interior eu-tu, ainda como um colóquio íntimo. E assim alcança o confronto eu-outro em sua noção de cidade científica. A noção de Bachelard era epistemólogo, escrevia sobre o saber científico e foi raptado, teve a alma raptada pelo saber estético, poético. Então, ele tem essa ambiguidade, essa dicotomia na sua formação e ao longo de toda a sua vida. Ele desenvolveu essa antinomia. Entretanto, ele indica aqui, no desenvolvimento desse diálogo, que partindo do eu vai para o eu, já como quase um outro interior ainda, e depois eu, e finalmente o outro que está fora de mim. Saber, a cidade científica é um termo com o qual ele qualifica toda a transmissão de saber que se dá entre os cientistas. Então, é aquilo que vem transmitido que faz esse arcabouço, que é um termo horrível, mas agora já disse, de conhecimentos que fundam esse nosso mundo contemporâneo. Então, ele indica aqui o paradoxo pedagógico da cultura. Cito de novo: uma ideia será tanto mais clara quanto mais surgir sobre um fundo de erros. É necessário errar para alcançar algo. Então, ele diz extraordinariamente que o pesquisador tem que ficar contente, feliz quando erra, porque significa que ele tem que conhecer mais. Ele vai ter que fuçar mais a fundo para superar o erro. E o conhecimento se dá sempre através de superação de erros. Então, o erro é fundamental no processo do conhecimento. E daqui disso surgem 2 consequências. Uma verdade só alcança significado após uma polêmica, e não é possível afirmar verdades primeiras. Só podemos afirmar erros primeiros. Cito: função essencial da atividade do sujeito é, portanto, enganar-se. Mais complexo será seu erro, mais rica será sua experiência. O ser puro é o ser desenganado. É aquele ser que sai fora do erro, sai fora da ilusão. É o desiludido, como disse Marli. Logo, como em José Américo, a saída do engano, do erro e da ilusão distingue o ser que, cito de novo, não tem fé. É um ser que não tem fé. É um ser feliz em duvidar, pois se instala na dúvida como num método. O ser puro é esse ser desenganado. Desculpa, já falei isso. Não tem fé, é feliz em duvidar. Ele se instala na dúvida como num método, ele pensa destruindo e se enriquece de seus abandonos. Ele aprende a abandonar seus erros. Isso talvez seja mais difícil para nós, homens e mulheres contemporâneas, né, civilizados, abandonar os próprios erros. Bachelard ensina isso. Tal reflexão, a partir da contradição, determina, então, um despertar intelectual, uma conversão racional, que é sucessiva à percepção desse próprio erro. Isso afirma, então, a derrota de certezas iniciais e de amarguras por ilusões perdidas. O sujeito aprende a abandonar a tristeza e a amargura por ter se enganado e por ter se deixado iludir.
Abdicar ao saber enganoso e equivocado faz brotar uma nova racionalidade, sempre polêmica e sempre retificadora, que afirma o espírito em seu devir, que é também seu dever e seu dever. Isso já nos instaura como que somos, como seres mutantes. Nosso devir é nosso dever. E esse devir, que é dever, é aquele de sempre ter que nos instruirmos e nos recriarmos. A gente perenemente nos instruímos para nos recriar, abandonando nossos erros, porque a instrução renova o ser. É assim que o conhecimento se dinamiza e progride. Isso aqui a gente está em Bachelard para ir entender a novidade do ensino de José Américo e de Marli. Por isso, ao investigar aqui formação pedagógica e ensino como fluxo de conhecimento que migra de mestres a discípulos e vice-versa, como a gente vai ver aqui, de discípulos a mestres, inspirado no ensinamento bachelardiano, ocorre ressaltar a fundamental novidade do conhecimento que transita e se transmite nessa corrente pedagógica Bachelard, José Américo, Marli e eu. Isso porque Bachelard renovou os alicerces do pensamento filosófico, esclarecendo e divulgando em seus livros a nova episteme que surge no 900, com o iniciar do século XX, no início do 900, se instaura com o saber einsteiniano, com a nova física, uma nova episteme que deixa o mundo de cabeça para baixo, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Porque filósofos não são cientistas, não costumam ser cientistas, e cientistas não costumam ser filósofos. E esse novo saber estava fechado nos laboratórios de física, de química. Bachelard tinha sido professor de ciências na escola de Bar-sur-Aube, na Champagne francesa, na região da Champagne, nessa pequena cidadezinha onde ele ensinava ciências na escola. Depois teve formação tardia como filósofo. Então, olha aquela casualidade histórica desse ser extraordinário. Ele tinha as duas formações, ele tinha o pé nos dois sapatos, como se diz. Então, ele pôde começar a traduzir o mistério do novo conhecimento científico, físico, para a linguagem filosófica. E assim, vou te dizer isso aqui, assim ele participa de um pequeno e seleto grupo de pesquisadores que fundam a nova epistemologia francesa, iniciando a divulgação do saber científico, transformando o que era transcrito, criptografado em fórmulas científicas, traduzindo isso para a linguagem filosófica, que é disponível para qualquer intelecto, que é inteligível, em suma, é compreensível por qualquer um que esforce seu intelecto, né? Porque também é necessário um esforço. Mas onde que eu estava? Isso porque, a nova episteme do 900 trata-se de uma revolução científica do saber, que se instaura nos laboratórios de física como ruptura, exigindo que o espírito humano reforme sua razão. O saber absoluto desaparece. Não é mais possível a verdade absoluta. A verdade se cria em fórmulas científicas. Você inventa uma fórmula e vai para o laboratório testar para ver se é verdade. Então, completamente, radicalmente diferente do que existia antes disso. Reforme sua razão, que é convocada, então, essa nova razão é convocada a aderir a novas e dinâmicas dialéticas racionais. Por isso, na formação do espírito científico de 1938, Bachelard defende a necessidade de devanear. Inerente à ratio, inerente à razão, a gente tem a necessidade de criatividade, de devaneios. Pois se já não existe mais uma verdade primeira, absoluta, o conhecimento, para poder partir de um permanente esforço de retificação de erros e de reajuste da inteligibilidade, deve ser criativo. Essa nova razão deve ser criativa.
para poder inventar os novos mundos requisitados pelo novo conhecimento. A revolução psíquica do início do século XX desancora a razão humana, levanta suas âncoras. E aí cito Bachelard, que diz: a viagem espiritual começou, o conhecimento científico abandonou o real imediato. Agora, aqui entre nós, com uma fofocazinha acadêmica, a verdade do real imediato, no estudo da filosofia, no primeiro ano da faculdade de filosofia, é a primeira notícia que a gente recebe como um chute no estômago. Porque o real imediato é dubitável, a gente duvida. Quem é que diz que aquele bonito jardim que tem aqui ao redor continua existindo enquanto eu não estou lá para enxergá-lo, para vê-lo? Então isso aqui é a primeira notícia filosófica que o estudante recebe entrando na faculdade. E você vê que bate com a nova ciência, com o novo saber científico, que abandonou o real imediato. E aí chegamos no terceiro e último capítulo, o terceiro e último item do meu capítulo, que se intitula Pérolas do Bachelardismo, do solipsismo ao cogitarmos, ou seja, da mente que fala somente consigo mesmo ao cogitar, ao pensamento de muitos, né? Como vimos já naquele conceito de cidade científica. Bom, ao tratar aqui esses temas, eu pretendo tornar acessível a novidade inerente ao ensino de ambos, de Peçanha e Bulcão, mesmo aqueles que não são especialistas em bachelardismo. Eu estou tentando fuçar no bachelardismo para traduzir, mesmo para aqueles que não são bachelardianos, qual foi essa grandíssima novidade que eu os considero arautos dessa novidade bachelardiana, né? Que se transmite nesse fluxo pedagógico. Isso significa recorrer à origem da atitude pedagógica de ambos, Peçanha e Bulcão, claramente derivada dessa ruptura afirmada por Bachelard. Basta indagar a qual modelo de conhecimento ou de razão esses dois professores se referem. Essa pergunta nos reconduz à radical transformação do conhecimento então instaurada pelo advento da nova física de Einstein, que por sua vez exigiu um radical progresso intelectual do espírito. A partir da segunda metade da década de 1920, o professor de ciências Gaston Bachelard se dedicou a investigar essa transformação do conhecimento científico, se dedicou a iniciar a traduzi-lo, como eu afirmei antes. Ele estava, portanto, habilitado a traduzir as novidades epistemológicas do saber dos laboratórios, traduzir isso em linguagem filosófica. Bachelard faz parte do seleto grupo de pioneiros na divulgação da nova ciência, responsáveis pela elaboração da nova epistemologia francesa. Aos poucos, seus livros adaptaram misteriosos segredos da nova física a argumentos inteligíveis a todos. Peçanha e Bulcão se formam nessa escola de pensamento reformado, tornando-se logo professores hábeis na arte de instigar em seus alunos a superação de erros herdados pelo conhecimento tradicional. O mestre assim descreve o dinamismo de seu próprio intelecto. Bachelard, que cito de novo, aspas, toda nova descoberta determina um método novo que deve arruinar um método precedente. Dito de outro modo, no reino do pensamento, a imprudência é um método. Não há nada além da imprudência que possa obter sucesso. Devemos ir o mais rápido possível para as regiões da imprudência intelectual. Mesmo nossas ideias não são absolutas, mas derivam de nossas modificações do espírito, derivam das experiências que eu faço, derivam das conversas que eu tenho, do espírito, o qual, para pensar, citando de novo, espírito que para pensar deve desaprender, deve virar o racionalismo do passado do espírito em direção ao futuro do espírito.
deve virar da lembrança à tentativa, do elementar ao complexo. O progresso se dá por complexidades, e isso a gente está observando agora com a tecnologia da informática, né? O espírito deve se virar do lógico para o sobrelógico. Eis as tarefas indispensáveis a uma revolução espiritual. Em breve, é necessário restituir à razão humana sua função de turbulência e de agressividade. Logo devemos pôr em dúvida nossa consciência ou ideia anterior como princípio de retificação do pensamento. Lembrem-se que a intuição imediata é irreal. Como sombras na caverna platônica, a intuição imediata também nos engana. Nossa independência dos dados imediatos e, portanto, gratuitos da percepção, a independência dos dados da percepção, transforma nosso ser, porque a razão discursiva substitui o imediatismo do conhecimento, fazendo em modo que, onde antes havia imediatismo de apreensão do dado, agora a consciência reformada insere reflexão, recusa do erro e sacrifício de abandonar as ilusões, né? Isso está de acordo com a análise de Peçanha do mito da caverna, quando ele diz que função da filosofia é desiludir-nos, cancelar a ilusão encenada na caverna. Tomo consciência do engano ao perceber que os outros, o mito da caverna, vocês conhecem. Então, todos acorrentados, virados para o fundo da caverna, onde se vê a projeção de sombras. Então, todos aqueles que estão acorrentados comigo na caverna, vendo as sombras, assistindo a mesma projeção de formas no fundo da caverna. Trata-se, portanto, eles percebem que trata-se de um teatro de sombras e não da realidade. O primeiro sai fora da ilusão. Assim procedia a filosofia, a tradição filosófica ocidental, como projeção de sombras, fundando-se no saber absoluto. Essa tradição, diante da qual Peçanha, após Bachelard, declara seu filosofar como desiludir-se, como recusa da ilusão que sucede à tomada de consciência do engano camuflado no imediatismo da apreensão do real. Em Gaston Bachelard, retificar ilusões primeiras significa deixar o reino das aparências, abolir a servidão empírica, o que liberta o espírito, antes acorrentado à experiência. E essa nova libertação conduz à consciência de nosso destino espiritual. Diz Bachelard: eu estava enganado em relação às coisas, logo, realmente não sou aquele que eu acreditava ser. Mas uma vez retificado, esse erro objetivo fornece o plano de uma construção íntima do próprio sujeito. Então, o sujeito que conhece é aquele que está disposto, olha a recusa e o sacrifício, está disposto a se transformar, sempre, como ser mutante que é. Retificar o conhecimento superando ilusões primeiras faz do espírito um polo de espiritualização. A consciência do erro superado, nessa retificação espiritual, faz desabrochar o cogito discursivo, aquele do qual Marli falou também agora. É na polêmica, é na discussão que se dá o conhecimento. Pois somente o confronto eu, não eu, renova o pensamento, numa constatação dessa dupla realidade, mente e real. Para Gaston Bachelard, a meditação metafísica, cito, esclarece o ser na perda do ser, num pensamento que se recusa. O ser se esclarece num pensamento que recusa a si mesmo. O espírito se vê melhor no limite de si mesmo, porque o espírito se transforma. E aqui eu me lembro de Dagonet, um filósofo discípulo de Bachelard, idoso,
amigo de Marli, francês que eu conheci na França quando fui palestrar lá com Marli, em Dijon, Dagonet dizia que 3 termos podem resumir todo o conhecimento bachelardiano. E esses 3 termos são novidade, dinamismo e metamorfose. Essa transformação contínua que a gente tem que aprender a desenvolver. Então, assim, nosso mestre, em contradições esclarecedoras, associa a consciência de si à notícia do próprio aniquilamento. Isso aqui eu levei muito tempo para compreender, mas Marli foi tinhosa, ela insistia nisso. É um livrinho, estudos, é um livrinho dessa grossurinha, assim, que ela repetidamente propunha. E eu vou te contar, só veio esclarecer isso agora, há pouco tempo, quer dizer, é necessário muito tempo. Por isso que eu fiquei, desculpe que isso é longo, mas por isso que eu fiquei entusiasmado com a possibilidade de falar disso aqui. Cito Bachelard. A consciência de si associa a consciência de si com o próprio aniquilamento. Cito: se sinto ser em mim, é porque eu sinto renascer. Eu conheço porque eu reconheço. Eu compreendo na oscilação de ser e não ser. Eu o vejo contra um fundo de vazio. É fechando os olhos que nos preparamos para ver. Pensar-se como ser é, sobretudo, abjurar seus erros. Logo, só conseguirei me descrever como sou se disser o que eu não quero ser. Só aparecerei com clareza a mim mesmo como soma de minhas renúncias. E minhas renúncias são os erros, aqueles erros aos quais eu renunciei, porque os erros nos fazem cômodos. Os erros é aquele espaço de comodidade que a gente constrói ao longo da vida, né? Meu ser é minha resistência, minha reflexão, meu ser é minha recusa. É pela renúncia, isso é fantástico, é pela renúncia que o monastério é uma comunidade. Porque como é possível que monastério, que é uma coisa única, seja uma comunidade? É uma comunidade de monos que renunciaram ao serem um e viraram uma comunidade. Isso é lindo. E aqui essas renúncias revelam então quem eu fui e quem eu já não sou mais, porque eu me abandonei, me reconstruí. É a minha transformação. Essas renúncias revelam meu ser mutante, que é o que eu sou. Esse itinerário de renúncias aos erros da percepção, entre reconstruções e retomadas do próprio pensamento, como deformações do próprio pensar, faz que o filósofo conclua com a seguinte exclamação: sou o limite de minhas ilusões perdidas. Contente, Marli? Que essa você gosta. Adoro essa frase. Então, está aí, somos o limite de nossas ilusões perdidas. Bachelard contrapõe observação, conhecimento sensível, e experimentação, conhecimento científico, para afirmar o saber experimental, que é mais abstrato. Mas vocês já sabiam antes, e confirmaram agora que o saber progride por complexidades. O saber mais abstrato, que é aquele formulado pela Revolução Científica do 900. Gaston Bachelard transforma o novo conhecimento científico em filosofia, em conhecimento inteligível a qualquer intelecto. Não ele sozinho, mas esse pequeno círculo de tradutores do novo saber, né? A nova racionalidade científica exige a revolução do espírito humano. O progresso do conhecimento implica a evolução do espírito, que sempre se supera em complexidade. E agora, aproximando-me da conclusão, eu queria dizer que Bachelard, então, ensina por meio de contradições e de ambiguidades, em oposição às falhas da tradição, na desobediência a pais e mestres, como exercício permanente
de superação das limitações da tradição. Cria-se uma nova estratégia do intelecto para alcançar outros conhecimentos possíveis, alcançar novas lógicas. E o meu trabalho de doutorado com Marli foi sobre a lógica da contradição, sobre a presença de contradições na escrita bachelardiana, que aqui foi, eu digo que foi a confirma de que era louca, porque numa academia, quando eu mostrei por acaso uma lista eu lendo a obra de Bachelard, eu fui fazendo a lista, tomando nota em cada livro das contradições que ele formula ao longo de seus textos. Ele joga um contrário contra o outro o tempo todo. E eu fiquei curioso com isso e fui anotando. Então, no final, tinha uma lista enorme por cada livro de contradições do saber bachelardiano. Quando eu mostrei isso para ela, ela disse: está aí tua tese de doutorado. Eu falei: gente, é louca. A academia é uma coisa tão careta, tão incrivelmente... E nada, e foi verdade, nasceu um livrão, né? Onde eu instauro esse método de contradições bachelardianas como metodologia do saber. Pois bem, nesse dinamismo polêmico e utópico eu reconheço o método não só de Marli, minha mestra, mas também aquele de seu mestre, José Américo. O mesmo instinto que instiga e desafia o outro a se superar. Por isso, com o convite de Marli, a coautoria desse resgate do pensamento de José Américo, a excelência que lhe compete no pânteon da filosofia no Brasil, honradíssimo, decidi investigar o fluxo de conhecimento que religa essas almas e mentes tão diversas. A bachelardiana, termo de Bachelard, Escola do Pensamento Permanente, olha que título lindo. A bachelardiana Escola do Pensamento Permanente, cultivando o interesse vital pela pesquisa desinteressada, sopra em nós o duplo e simultâneo espírito de educador e de educando, com o qual educar aprendendo e aprender educando, porque quem aprendeu, ensina, e quem ensina, aprende. Simples assim. Resgatar a experiência pedagógica de José Américo, inspirada em Bachelard, pode e deve servir a repensar um ideal de formação para a escola brasileira. Agora, na última página, eu concluo afirmando que a filosofia bachelardiana afirma, então, educação, conhecimento e arte como meta de uma vida de invenção e de descobertas incessantes. A relação mestre-aluno é exercício de liberdade e de tolerância, de respeito pelo outro e por si mesmo. Aprendo ensinando e ensino aprendendo. Conhecimento e arte exigem essa troca de experiências como doação de si e contato com o outro. Exige abertura da alma. Esse movimento em direção ao outro é o conhecimento. Dinamismo de acolhimento ao outro que me modifica e me faz perceber meu ser sempre mutante. Mesmo a comoção estética conduz à invenção de novos destinos, pois o segredo da arte é a transfiguração. E para não dizer que eu sonhei isso, eu trouxe aqui o livro de um dos bachelardianos mais célebres no mundo, foi reitor de uma universidade em Dijon, em Lyon, que é Jean-Jacques Vonnet-Bourget, também amigo de Marli, que eu conheci com ela. Ele escreveu um volume que se intitula Estética da Transfiguração. É um volume sobre conhecimento bachelardiano. Então tem aqui nesse meandro o mistério da transfiguração permanentemente. O segredo da arte e a transfiguração é a vida em estado de metamorfose permanente. E aqui Bachelard diz que o poeta deve ser professor do filósofo, porque o poeta é aquele que aprendeu e que sabe viver nesse estado de
transfiguração, de metamorfose permanente, vivendo os contrários simultaneamente na sua alma. E aí ele dá vários exemplos incríveis de percepção imediata dos contrários, de vivência imediata de contrários. A fruição do poema, a fruição de uma sinfonia, de um livro lido, de uma peça de teatro, de um filme de cinema, exige que eu me transforme. Porque somente assim, alargando minha alma, abrindo-me ao outro, posso acolher sua mensagem. Logo, deixemos que o pensamento e a arte nos ensinem a viver em estado de pedagogia permanente, como mestres que aprendem e como discípulos que ensinam, convertendo-nos uns noutros. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcelo, Raíssa, professora Margit, por esse momento precioso e profundo, e para